Bom dia para todo mundo, um bom dia com muito frio mesmo, né? Que clima de outono. Eu quero começar falando um pouquinho sobre o meu trabalho. Então, eu trabalho muito com a terra mesmo, em várias vertentes, assim. Então, uma das coisas que eu faço é trabalhar com mulheres e é justamente fazendo essa reconexão do nosso ser feminino com os ciclos da terra. E aí não tem como a gente tá falando dessa quarentena e ela aconteceu bem no começo do outono, então ela, pelo menos que eu me lembre, foi dia 12 que tudo começou e aí dia 20 a gente entra no outono, né? Então tá muito junto essa energia do acolhimento e da caverna mesmo com o que está acontecendo com a gente agora. E, bom, eu sou terapeuta menstrual, então eu também facilito o círculo de mulheres. E vou começar apresentando, fazendo uma apresentação para vocês mesmo, mas antes eu gostaria de convidar vocês para a gente respirar. Então, se vocês quiserem escolher uma postura confortável, a gente vai respirar para as 4 direções, então são 4 respiros profundos. Vamos respirar junto. Pode fechar os olhos. Inspira e solta. Pode soltar os ombros também para tirar toda a tensão. Respira. Mais uma vez. A última. Antes de abrir os olhos, repete para si mesma ou si mesmo: eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Traz essa presença divina. Ai. Quiser abrir os olhos, chegamos. É muito bom chegar, agora eu acho que eu estou inteira. Eu vou compartilhar com vocês a apresentação, então. E aí a gente tem o chat aqui, qualquer coisa é só escrever que alguém vai me avisando. Então, eu vou falar sobre o outono, né? Outono e as pausas necessárias. Aí eu começo, tá todo mundo me ouvindo bem, né? Sim. Eu começo com uma frase da Ana Tomás. Ana Tomás é uma mulher que eu admiro muito e ela tem algumas falas dela ressoam muito no meu coração, assim. Então eu trago uma frase dela que é: não é questão do ser humano criar um novo mundo, pois o mundo não está nas mãos dos seres humanos, mas sim de estar alinhado com os movimentos da teia da vida. E eu quero trazer essa frase no primeiro sentido é da gente reconhecer a nossa pequenez mesmo. Então, saber que a gente não tem controle de muita coisa, acho que de quase nada, e que as coisas vão acontecendo como precisam acontecer. Quem assistiu a live da Cris de Astrologia percebe o quanto a gente está vivendo esse fluxo. E aí, o que a gente pode fazer é surfar essa onda, né? Não tem como a gente fugir disso ou querer controlar as coisas e segurar tudo. Então, eu percebo que uma das coisas que me ajuda muito nesse processo é, às vezes, ajoelhar mesmo para a Mãe Terra e para o céu, assim, e reconhecer que eu sou pequena e que, de fato, eu não tenho controle, que aí eu entro num estado de estar a serviço. Então, primeiro, eu gostaria de trazer isso, assim, o quanto
a gente de fato não tem controle, mas o que a gente está aprendendo a fazer é a surfar essa onda junto com todo esse processo que eu acredito que tem muito divino nisso tudo, assim, muito sagrado. Então, a primeira percepção que eu trago é essa. E aí, quando eu penso nos movimentos da teia da vida, um dos movimentos do primórdio, assim, né, um dos principais, eu acho que é um movimento da terra mesmo, né? As estações. Então, quando a gente começa a olhar para as estações, a gente começa a entender um pouco sobre os ciclos, e aí a gente reconhece que as coisas acontecem de começar e de terminar. Tudo é cíclico. E é por isso que a gente vai falar sobre o outono. Então eu vou essa imagem lindíssima da Mãe Terra. Eu fico bastante emocionada quando eu penso na Terra. A sensação é que todos nós somos ela, assim. Então pulsa muito forte o amor pela Terra mesmo, né? E eu quero trazer que quando a gente observa a Terra, então ela tem as fases dela, que são 4. Claro que a gente não vai seguir uma data, assim, né? Então, por exemplo, 20 de março, outono. Não é assim que as coisas funcionam, porque a Terra não segue um calendário. Ela segue um fluxo. Então, você percebe que hoje, aqui, a Ale falou que lá em São Pedro também, tudo está nublado. E aí você percebe que essa entrada nesse lugar mais de recolhimento. Tô vendo que tem gente chegando aí. Oi para todo mundo que está chegando. Então, quando a gente pensa na Terra, a gente pensa em quatro fases mesmo, né? Primavera, verão, outono e inverno. E aí também não é que a primavera é a primeira, porque é cíclico, mas são essas 4 fases que a gente consegue olhar, assim, perceber, né? E aí, junto com as fases da Terra, a gente tem as fases da Lua, que também são 4. E que são crescente, cheia, minguante e nova. E aí as fases da mulher. E as fases da mulher também são 4. E por que eu trago as fases da mulher? Primeiro, assim, quero dizer que isso não exclui os homens também sentem essa energia do ciclo, né? Porque, querendo ou não, todos nós, a gente tem 70% de água no nosso corpo. Então, imagina que a Lua, ela mexe com as marés. Com certeza, ela vai mexer com todos nós. Se você for homem, se você for mulher, ela vai mexer com a gente, assim. Mas as mulheres, hormonalmente falando, elas vivem um processo cíclico, assim como a Terra, assim como a Lua. Então, quando a gente pensa em hormonalmente falando, eu digo que toda mulher, ela vai ovular e ela vai menstruar em algum momento, né? Então, quando a gente pensa nas fases da mulher, também são 4, porque é a folículo estimulante, a ovulação, a pré-menstruação e a fase menstrual. Então, é lindo perceber o quanto tem uma terra dentro da gente, sim. E o quanto a gente também é essa terra. E quando eu percebo, assim, que eu faço trabalho com mulheres, né, justamente nessa reconexão com o ciclo. Quando eu começo a olhar para esse ciclo, tudo muda, porque aí eu paro de brigar, de resistir, de ir contra a correnteza. E aí eu me entrego para o fluxo. Quando eu me entrego para o fluxo, as coisas acontecem como precisam acontecer, assim. Então, é por isso que observar os ciclos da natureza é de grande importância, porque faz toda a diferença no seu bem-estar mesmo, né? E aí, quando a gente pensa no outono, ele está relacionado com a lua minguante. Então, vocês viram lá que são 4 fases, todos têm 4 fases. E como assim relacionado? Relacionado energeticamente. Então, o outono, ele se relaciona com a lua minguante.
que se relaciona com o nosso período pré-menstrual, que é a TPM. Então é lindo porque é como se a Terra estivesse vivendo uma TPM, assim. Claro que não da forma com que a gente pensa na TPM como algo ruim, mas algo potente. A TPM é, nesse momento, quando a mulher está passando pela TPM, ela está passando por um momento transformador. É um momento em que ela está pronta para soltar tudo o que não faz bem para ela. Então a Terra está passando por esse momento que tem mulheres que mudaram o TPM de tensão pré-menstrual para tempo para mim. E é esse momento mesmo. A gente está vivendo esse momento de ter tempo para mim. Então a lua minguante e o período pré-menstrual estão relacionados com o outono. E tá tudo certo por aí? Valeu. Quando eu gostaria de pedir para vocês sentirem assim essa conexão com o outono, né? Então, quando a gente pensa no outono, e como eu disse para vocês, ele não acontece de fato dia 20/3, porque é fluido, né? É algo que flui. Mas é a data que foi escolhida para marcar o outono. Então, quando você se conecta com o outono, qual é a imagem que vem, né? E muitas vezes, quando eu penso no outono, vem essa imagem das folhas das árvores caindo, assim, que não fica nada nas árvores, né? E aí, por isso que a minha ideia é trazer um pouco de, talvez, luz e clareza para... Então, o que eu faço nesse momento de soltura de folhas, né? Porque, às vezes, eu tô vivendo um ciclo, mas eu tô ainda querendo viver o ciclo passado, que é o da produção exagerada, que é, meu Deus, eu preciso produzir, eu preciso fazer, eu preciso ganhar dinheiro. Só que, às vezes, a energia da Terra tá pedindo outra coisa. Então, é isso que a gente vai ver agora. Então, as características do outono são de folhas caindo mesmo, né? Os dias começam a ficar mais curtos do que a noite. Então, a partir do equinócio de outono, os dias começam a ficar mais curtos do que a noite. E aí a gente caminha aqui em direção à noite mais longa do ano, que é quando a gente vai começar o inverno, é a noite mais longa do ano. Então tem um clima bem de escuridão mesmo, de entrar nessa caverna, assim, né? Diminuição de chuva, e aí em alguns lugares, tá chovendo hoje, aqui também eu acho que chove, e normalmente a chuva de outono ela chove para esfriar. Então, você pode ver que não é uma chuva que ela vem para nutrir, porque a chuva que vem para nutrir é a chuva do verão. Essa chuva, ela às vezes ela nem chega a molhar a terra, camadas mesmo assim. Ela vem muito para esfriar. Quando chove no outono, você sente que, eita, a temperatura vai dar uma esfriada, né? Aí diminuição de chuva, aumento dos ventos, que é por isso justamente que as folhas caem, então elas secam, e aí depois você vê aquele vento vindo, derrubando o que precisa cair. E a temperatura cai, né? Esfria, então dá muita vontade de ficar quietinho e recolhido. Então, o que fazer? O que fazer nesse outono? E é muito simbólico, porque a sensação que eu tenho é que a gente está vivendo de fato o primeiro outono real, assim, né? Porque faz muito tempo que não existe outono, não existe estação, porque aí tá tudo num ritmo frenético de produção e de fazer acontecer. De repente está tudo parado e a gente precisa de novo, opa, pera, agora eu preciso olhar para aquilo que está acontecendo ao meu redor. Então, o que eu posso fazer nesse momento, né? Na verdade, quando começou essa pausa, eu me senti perdida também. Eu acho que todo mundo
deu um baque, assim, de mudança mesmo do fluxo. E eu me lembro de ter me sentido assim, nossa, e agora? Pera, como que eu vou fazer? Os meus círculos de mulheres eram presenciais, como que isso vai acontecer, né? Enfim, dúvidas e inseguranças que eu imagino que todo mundo teve ou está vivendo, né? Então, eu creio que eu estou trazendo essa fala para dizer que a gente está junto nisso, assim, que a gente está junto nesse momento de incerteza. Então, a primeira coisa é deixe suas folhas caírem, retire os excessos e se atenha ao essencial. Essa, para mim, é uma grande lição do outono. É como esse é o momento que todo mundo que está em casa, ficando em casa e tal, está precisando olhar para o que de fato é essencial, né? Se me tira tudo, o que de fato fica? E é isso que a terra ensina, assim, quando as árvores elas ficam nuas, totalmente nuas. E a única coisa que tem para elas naquele momento é a energia primordial que está ali no centro delas, que tem a ver com a raiz, né? Então fica ali aquela energia e aí elas já não estão mais com a energia, aquela energia viçosa nas folhas, tá tudo nu. Então essa é uma das coisas que a natureza traz como ensinamento. Desacelere porque esse é um momento em que a gente sente que a energia da produção do fazer, ela diminui. E por que diminui? Porque o sol, ele representa essa ação, esse fazer. E se ele está diminuindo, consequentemente, a nossa energia de fazer, ela também vai diminuir. Por que ele está diminuindo? Porque os dias estão ficando menores que as noites. Então, essa força da ação e do fazer, ela vai ficando reduzida. E vai ficando muito maior a energia do respirar, da calma, do silêncio, da paciência, que é a energia da noite. Aí, limpe, faça a faxina interna e externa. Essa é uma das coisas que eu falo para as mulheres que estão vivendo essa TPM, né? Essa tensão pré-menstrual, que toda mulher tem esse outono dentro dela todo mês. Então, quando ela está vivendo esse outono, eu dou essa dica de limpar mesmo. Às vezes fazer essa faxina na casa, tirar as coisas que não servem mais, aquilo que tá guardando, sabe, acumulando, tomando lugares de espaços que logo mais na primavera vai chegar coisa nova e aí precisa esvaziar esse espaço para esse novo vir. Então esse momento também é legal de limpar e fazer uma faxina interna e externa. Repense seu projeto de vida, o que fica e o que vai. Esse também é um momento, isso é muito forte, né? Porque a gente nem sempre para rever mesmo, repensar o projeto de vida. E o outono traz essa energia de, opa, pera, deixa eu rever e olhar para aquilo que eu já fiz até agora, eu quero continuar fazendo isso, né? É isso que eu quero continuar fazendo pro resto da minha vida? Esse é o momento de rever isso. Avalie o que aprendeu nas estações anteriores. É muito bonito e simbólico quando eu vou conversar com as mulheres também. E na TPM é a hora em que nada fica mascarado. Então esse é o outono. Nada fica assim mascarado. Tudo que precisa ser visto é escancarado na nossa frente, porque precisa ser olhado para ser descartado ou para continuar na nossa vida. Então aquilo que você viveu nas estações passadas é muito legal que você possa avaliar. Olhe para dentro. E esse olhar para dentro tem a ver com esse mais noite do que dia, né? A noite ela traz esse olhar mais introspectivo. E aí, uma das coisas que eu falo também é que esse momento, a gente ganha uma lente de aumento para aquilo que nos desagrada. Isso é muito importante até para os homens, quando os homens convivem com as mulheres, né, da família, assim, e percebe que quando chega a TPM, que é esse momento outono, né, o quanto a mulher às vezes vê coisas que antes ela não se importava. Então, quando você perceber que essa mulher está muito crítica, assim, é porque às vezes ela está querendo transformar algo.
Mas não porque ela está querendo criticar por criticar, não é um criticar vazio. É esse momento da transformação. É aquele momento em que a mulher fala assim, pera, eu preciso transformar algo na minha vida, tem algo que não está satisfatório. E aí começa a vir a partir dessa insatisfação, uma reação a isso, que às vezes é uma reclamação, uma crítica, mas é tudo buscando a transformação. Então, imagino que tanto homens quanto mulheres, nesse momento outono, estão com essa lente de aumento aguçada, que é assim, olhar para aquilo que te desagrada e vai, de alguma forma, precisar ser mexido nisso que está desagradável, né? Se entregue para o fluxo do vento. Então, esse é o momento em que você pode realmente sair assim, pelo menos na varanda da sua casa, onde você puder tomar um vento e deixar o vento bater, intencionando que aquilo que é velho e que já não serve mais, que o vento leve, sabe? Como as folhas são levadas pelo vento, faz eu chamo de ritual, assim, né? Que é um momento em que você pode se permitir deixar as suas folhas caírem. Então faz esse movimento para o vento também. A natureza está toda falando comigo. Eu falo das folhas caindo, folhas caem assim. Aí agora eu falei do vento, tá tudo ventando por aqui, tá muito bonito. Guarde sementes. Essa foi uma coisa que foi uma das coisas que eu me toquei, que eu não estava guardando sementes. Porque eu como fruta, assim, e aí outra hora eu guardo essa semente, outra hora eu guardo isso, outra hora eu faço isso. Chega um momento que não tem outra hora. E a hora é agora. E isso foi uma das coisas que essa crise me despertou, assim, a hora é agora, Helena, não tem mais outra hora. Então, eu comecei a guardar as sementes das frutas que eu como. E por que guardar sementes? Porque como é o outono, é o momento em que folhas, e se tiverem frutos, eles também caem. E aí é o momento em que você pode guardar essas sementes. Você pode também plantar, mas é que como a chuva que vem para nutrir é a chuva da primavera, às vezes você pode guardar para plantar na primavera. Guarde sementes. Prepare a terra. Esse preparar a terra e podar as plantas são juntos, porque é muito bonito, né? A natureza é perfeita, assim. Como eu trabalho com a terra também, assim, eu também planto, eu gosto de plantar, de mexer com a terra. Nessa época da poda, é a época em que eu podo um galho e eu coloco ele na terra de novo, porque o que não me serve mais vai me nutrir. Olha como isso é lindo, né? Porque assim, eu solto, mas eu entrego essa energia de não me serve mais para nutrir o novo que vem, sabe? Então, o soltar é mágico. E aí, a gente precisa se reconectar com a magia desse soltar, desse deixar ir mesmo. Porque é uma entrega, né? E é uma entrega que vai, de alguma forma, te nutrir para as coisas novas que vão vir. Só que tem um tempo, então esse tempo precisa também ser respeitado, essa espera precisa acontecer. Você põe uma semente na terra, amanhã você não vai lá colher o milho, né? Eu plantei milho, eu vou colher milho daqui 100 dias. Então eu preciso desse momento calma. Não é amanhã que eu vou colher as coisas, então espera. É o momento da espera. Então é muito bonito assim perceber que essas folhas que você também vai deixar aí de você, essas folhas internas mesmo, sabe? São folhas que vão ajudar você a ser nutrida depois para as próximas estações. E podar as plantas também é uma coisa que você pode fazer, que é esse momento em que as plantas, como elas já estão se entregando, é um bom momento para você podar, porque a energia da planta começa a descer, né? Então, se você podar, na hora que ela vier na primavera e no verão, ela vem muito mais forte. Esse é um momento também desse recolhimento, porque daqui a pouco chega o inverno. O inverno é a completa inação, assim, né? Se você for ver animais, no inverno eles invernam. Então é quando, calma, agora não é hora de fazer nada. Então esse outono também é essa preparação para esse inverno. E o quanto mais eu puder tirar excesso,
não vou precisar sustentar tanto, né? Então, eu falo que não vou precisar perder energia com coisas que já não me servem mais. Energia de nutrição mesmo com aquilo que não me serve mais. E aí, quais são os cuidados dessa época, né? Que também são os cuidados com a mulher. Porque quando eu falo para vocês, eu estou falando também da forma que eu falo para as mulheres. Começou a chuva de outono aqui, eu vou precisar ir para dentro. Deixa eu levar vocês junto comigo. Tudo sincronizado. Muito. Ai, que gostoso. Vou mostrar a natureza. A chuvinha no lago. Essas horas dá vontade de tomar uma coisinha quente e ficar bem quieta, né? Uhum. Pronto, acho que aqui funciona também. Aí. E os cuidados? Então, quais são os cuidados que a gente precisa ter nessa época? Com irritação, porque como a gente está saindo e desacelerando, é muito provável que dê que a gente sinta essa diferença energética. Então, assim como eu falo com as mulheres quando elas estão nesse período pré-menstrual de cuidado com a irritação, né, e tal, é a mesma coisa, assim. Então, cuidado com as irritações. Na verdade, não é cuidado no sentido de reprima a sua irritação. O cuidado é no sentido de o que essa irritação está querendo cuidar. Então, como eu disse sobre a lente de aumento, se eu estou irritada com a vida que eu estou levando, com as pessoas que eu estou ficando na casa, se eu estou irritada com a forma do meu trabalho, porque no meu trabalho eu não pude parar de trabalhar, ou se eu estou irritada porque eu precisei parar de trabalhar, o que essa irritação está te contando que daqui a pouco você vai precisar mudar? Porque tem algo muito valioso aí. E se a gente souber aproveitar o que de valioso chegou, vai ser a coisa mais linda que aconteceu na nossa vida, assim, porque eu, como mulher, toda TPM eu ganho algo, apesar de perder muita coisa também. Então, quando eu estou disposta a soltar aquilo que não me serve mais, eu ganho algo muito, muito melhor, que é realmente uma nova Helena, né? Então, que a gente possa olhar para essa irritação. Opa, pera, o que ela tá me contando? Cuidado também com autocobrança, que aqui é aquele momento em que algumas mulheres me relataram que estão assim, nossa, mas o que eu tô fazendo em casa? Você não devia estar em casa. Isso não é hora de descanso. Sabe, como se tivesse uma vozinha na cabeça se cobrando mesmo de, meu Deus, mas você devia estar trabalhando, meu Deus, mas você devia estar sendo produtivo. Nossa, mas você tá parecendo que tá de férias. E aí é o cuidado com essa autocobrança e até se permitir esperar, se permitir mesmo. Cuidado com instabilidade emocional, que também acontece muito, né? Essa instabilidade, essa oscilação emocional de, meu Deus, nada vai dar certo e, nossa, tudo vai dar sempre certo. Então, cuidado com essa instabilidade. Críticas, e aí é com relação à autocrítica e crítica com relação aos outros. Falta de aceitação, eu acho que isso é uma coisa que a gente vai precisar olhar muito, assim, porque nesse momento, uma das coisas muito importantes é aceitar. Aceitar que tudo é como é e que as coisas estão acontecendo assim porque precisa ser assim. E o excesso de apego. Aqui no outono, a gente pensa nas árvores, imagina se elas resolvem dizer, não, eu não vou soltar, deixa que eu não vou soltar. Não vou soltar as folhas, não vou soltar nada, quero ficar exatamente como eu tô. O quanto o sofrimento dessa não soltura pode ser muito maior do que só soltar, né? Então, o excesso de apego é importante olhar nesse momento, porque realmente agora é a hora de soltar o excesso, aquilo que tá demais, que não te serve mais. E o não soltar futuramente pode gerar dor mesmo, assim, de você perceber que tá gastando energia com algo que você já podia ter liberado, que já podia ter deixado de existir.
Acabou. Maravilhoso. Eu queria saber se vocês querem compartilhar alguma coisa assim. Deixa eu voltar para ver o rosto de vocês, porque eu não estava vendo. Acho que é legal a gente liberar, né, os microfones para quem quiser falar um pouquinho. Isso, e falar assim, como tá sentindo esse período mesmo. Se faz sentido esse outono para você que está vivendo esse período na sua casa, ou como você está vivendo esse período, né? Se faz sentido fazer essa ligação do outono com esse momento. Então, e se tiver dúvidas também, quem quiser contribuir também. Como você falou, né, eu esse ano realmente a gente tá todo mundo tendo que viver o outono, né? Porque não tem nem opção, assim, a maioria foi realmente obrigada a olhar para dentro de si, olhar, né, para suas questões internas dentro de casa, rever projetos de vida. Então, para mim tem sido isso também, rever projetos e fazer as modificações. Eu ainda estou tentando alinhar com isso de parar de ser menos produtivo, porque eu ainda sinto que eu preciso ser produtivo mesmo nesse recolhimento. Mas claro, né, um produtivo alinhado com o que eu quero fazer, não com outras coisas. Legal, Ti, você falar isso, porque isso é uma coisa importante quando eu penso nos ciclos masculinos também. O quanto, enquanto a Terra dança em volta do Sol, né? É uma dança mesmo, porque ela se permite viver todas as fases, o Sol tá ali. Então, claro que o homem vai sentir de forma diferente, apesar de fazer parte dessa natureza e ser ela, pro homem, quando ele está sustentando uma energia ali, que é essa energia solar, é diferente. É um ciclo que realmente você ainda se cobra de ser produtivo. Mas quando a gente entra nesse fluxo, a gente também se permite, às vezes, parar e fazer essa reavaliação, que eu acho que é o que está todo mundo realmente fazendo, né? E só a Daniela colocou aqui, que foi no chat, ela tá, sim, todo sentido, e dela falou que é algo curioso, sinto o meu corpo físico com uma energia muito baixa no outono. Alguma dica até de ervas para tomar ou banhos? Então, uma coisa que eu tô fazendo é usando o alecrim, o óleo essencial de alecrim. Realmente, no outono a gente sente energia baixa e toda mulher que vive a TPM sabe que chega um momento da TPM que a energia realmente começa a baixar e na menstruação é uma energia quase zero, assim, porque isso é hormonal. Isso acontece hormonalmente. Na menstruação, todos os hormônios é uma queda brusca de hormônio e aí a gente fica, nossa, eu não quero fazer nada. Então, realmente, no outono também tem essa queda de energia, o friozinho faz a gente querer ficar mais deitado e tal. O que eu faço para conseguir acordar cedo e fazer meus exercícios de manhã, que eu me propus a me disciplinar, é fazer eu faço com óleo essencial de alecrim. Então eu inspiro o óleo essencial de alecrim de manhã. Também chá de alecrim fresco levanta bem, a Cris falou. Então o chá de alecrim também é bom para isso. Pode ser também, por exemplo, pegar a folhinha dele e cheirar, porque o alecrim traz essa alegria, né? Ele é estimulante. Mas não no sentido de estimular para você voltar a fazer coisas, mas no sentido de você poder fazer aquilo que precisa ser feito. Por exemplo, no meu caso, fazer meus exercícios de manhã, né? Que é uma coisa que cada um sabe o que é importante. Tem mais alguma dúvida? Alguém quer adicionar mais alguma coisa? Isa, fale. Eu? Como é que pode ser sentir, né? Porque eu tava refletindo sobre uma coisa aqui, daí eu fiquei pensando, será que eu falo? Será que eu não falo? Não, eu só tava sentindo, assim, como esse momento tá... Eu sinto tá muito mais conectada, assim, comigo, sabe? De tá conseguindo me ouvir, sentir
e conseguir enxergar com mais clareza, assim, também, tipo, muito o que eu quero realmente fazer, o que eu sinto de verdade, tá tudo muito, parece que ficando mais claro. Não sei se talvez por estar fazendo esse mergulho interno, assim, tipo, parece que eu tô conseguindo me sentir mais, né? Tá mais aguçado, assim, essa coisa da intuição, talvez, da, tipo, uma percepção, assim, uma conexão, justamente por estar fazendo esse mergulho, talvez, né? Acho que a gente talvez consegue ter esse potencial também de estar conectado com a nossa intuição mesmo, né? Daí não sei se dentro disso você consegue falar alguma coisa. Não, e é isso mesmo. Eu percebo que como tá ficando só o essencial é a nossa alma, é a expressão da nossa alma. Então, a gente tá como se a gente estivesse se desmontando de tudo aquilo que a gente foi criando, né? Camadas em cima de camadas de quem eu preciso ser, o que eu preciso estudar, o que eu preciso trabalhar, todo um monte de coisa. Daí, pera, não tem mais nada disso. O que me sobra? Sobra eu. E aí, a sensação agora eu começo a poder me encontrar. Só que essa sensação de começar a poder se encontrar demanda muitas vezes soltar tudo. É a árvore, né? Então, quando ela solta as folhas, que, querendo ou não, é o que ela dá de mais lindo, a folha e fruto, né? Na primavera e no verão, ela tá entregue, assim, ó, só dando. Ela é puro doar. De repente, pera, não tem mais nada disso. O que sobra? Sobra a raiz, que é aquilo, quem ela realmente é, né? Então, eu também tô sentindo isso. Inclusive, esse movimento de, poxa, guardar semente. É algo que eu sempre quis fazer, um banco de semente. E isso minha alma pulsa. E eu nunca fiz, porque eu estava sempre ocupada fazendo outras coisas, né? Então, o quanto a gente está sempre ocupado fazendo outras coisas e aquilo que a nossa alma quer, que a nossa alma clama por fazer, a gente às vezes, não, agora não tenho tempo, né? E já falando da semente, a Alê perguntou o que é legal plantar no outono. Então, no outono, você percebe que não chove tanto. Grãos... tá. A Cris falou, quando vai fazer uma aula prática de plantio? Vamos fazer uma aula prática de plantio. Ainda mais para plantar em vaso, porque eu sei que tem gente que não tem terra, né? Eu tenho terra aqui, mas tem gente que não tem terra. Então, o que plantar no outono? Como não... É que, sim, se você for regar, você pode plantar normal, né? Se você for regar, a única coisa é perceber que não tem sol. Então, não planta, assim... Você precisa plantar, deixar as plantas expostas mais tempo no sol, porque como o tempo de sol está reduzido, elas vão tomar sol, de repente, 6 horas só por dia. Então, é legal pensar em algo que goste desse menos sol. Por exemplo, aqui eu plantei taioba, que ela vai super bem na sombra. Plantei milho também, plantei quiabo. Depende de você regar, porque daí eu tô precisando regar, porque não tem chuva. E da exposição ao sol, deixar elas expostas ao sol, porque senão elas não vão crescer com potência. Na verdade, você vai sentir, mesmo se você plantar agora, por não ter tanto sol, elas não vão dar o melhor fruto, não vai ser a melhor planta. Mas eu acho legal plantar mesmo assim, mas até para você sentir a diferença, né? O que mais que eu plantei aqui? Deixa eu ver. Milho, quiabo. Plantei mandioca também. Mandioca também é legal. Olha minha tia ali, oi! Eu tinha mais uma pergunta aqui, mas eu perdi. Alimento, grãos, o qual mais apropriado no geral, sabendo sobre diferentes energias individuais? Será que tem a ver com comer? Dá-lhe mandioca. Eu acho que essa pergunta tem a ver com comer, com o que comer, né? Então, agora, se você pensa na Terra, né? Olha só, a Terra, ela não está sendo nutrida nesse momento, porque não tem água. Por isso que as folhas caem, porque se não tem água, tudo seca, as folhas caem. Então, esse não é o momento de exagerar de comer. E olha só, mas o frio faz a gente ter aquela vontade de comer brigadeiro, aquelas coisas bem, né? Ai, um chocolate quente agora, que delícia.
tudo bem, né? Mas é só a gente saber que agora é tempo da gente fazer menos. É como se fosse assim, não precisa entrar tanto. A ideia é sair mais. Então, de acordo com a natureza, estou falando, né? Então, a ideia é, por exemplo, não tem a água nutre a terra, faz com que os nutrientes da terra eles umedeçam e possam fortificar a planta. Não tem água. Então, é assim, é secura. Então, se a gente for pensar, é claro que pode se nutrir e tal, só tentar não exagerar, porque senão a gente acaba fazendo um movimento contrário, de ao invés de soltar, reter. Aí eu fico retendo tudo e não deixo ir, né, o que precisa ir. Eu tô comendo bastante caldo agora, nesse friozinho, fazendo caldinhos leves. Quem mais quer falar? A Natasha quer falar alguma coisa? Contribuir? Contar aí a experiência? A Natasha, ela mandou uma mensagem falando que ela tá bem no outono. Talvez ela tá tão no outono que ela nem queira falar. Nath, se quiser contribuir, falar alguma coisa? Aqui a gente tá outonando, né? Plantando mandioca, os milhos, as abóboras também já estão na terra, já desenvolvendo. Esse movimento mesmo de enraizar também, né? De observar esse movimento, esse fluxo da natureza. E voltar um pouco para essa raiz nossa mesmo, né? Essa essência, né? Então, esse resgate de estar dentro é interessante, né? Então, esse movimento dos caldinhos, das raízes é legal, né? Obrigada, Ana. Perfeito. Eu lembrei disso também. Eu também pus abóbora na terra e ela já veio. Então, a abóbora também é uma boa. Caldinhos, abóbora, se enraizar. É. Perfeito. Super rápido, porque menos de uma semana ela já tá com uns 15 centímetros, assim. Eu achei super rápido para ela, assim, né? Geralmente ela demora um pouco mais. Então, Obrigada. Arrodo. Mais alguém quer contribuir? Quer contar a experiência? Vou partilhar aqui. Eu sou a Cacau. Gratidão, prazer imenso rever alguns queridos aqui. Senti falta da Ana. Me veio forte. Ela, acho que eu vi alguém parecido com ela, a Daniela, aqui. Falei, nossa, cadê a Ana? Eu tenho sentido nesses últimos 10 dias bastante forte essa questão do... Talvez até por ter iluminado, né, algumas questões mais nebulosas e sombrias, né, na minha história, enfim, no que eu ando vivendo. E aí essa luz fez, né, também entender o quanto que são coisas que não valem a pena, né, que me consomem tempo, energia, que tem algo de bom, mas que também vem algo de ruim junto, então que não vale a pena, né. E estava bem nesse momento, então, de justamente tirar esses excessos, né. Então, tudo se deu profundamente, lógico, na intensidade, né. Mas com essa intensidade, assim, veio esse aprendizado mesmo, né? De tipo, nem dê continuidade nisso, naquilo outro, porque é o que não tá valendo a pena, né? Então, é isso, né? Um gastar energia e tempo de vida com algo que efetivamente não vale a pena, né? Mas eu só consegui enxergar isso a partir de descer, né, nas sombras, nas trevas, e lá poder também trazer, assim, quando veio a luz, né, iluminou aquilo, tipo, ops, isso aqui já não vale a pena, né, então, de poder ficar mais leve mesmo para lidar com o que realmente é necessário, né, para ter força de lidar com o que realmente é necessário. Passo a palavra. Obrigada, mulher.
Profundo, é exatamente, né? Uau, quantas coisas, né? Esse momento tá trazendo. Falem. Não? Ninguém mais? Se quiser falar, é só abrir o microfone. Ana, quer falar alguma coisa? Eu vi que você tá aí. Fico feliz da sua presença. Eu acho que eu tô no outono também, Helena. Tô mais quietinha, mais introspectiva. Descobri agora. Mas obrigada, é isso mesmo, agradeço aí pelas palavras, pela contribuição da galera. Obrigada. Não quero falar, não. Obrigada por vir, viu? A Tati tá mandando um beijo para todos. Obrigada. E eu gostaria de... Olha minha sogra ali de máscara, que linda. Eu queria que o Dani falasse um pouquinho da próxima palestra, porque vai ter uma conversa com ele, né? Próxima live. Chique, né, live? Helena, vou pedir, então, só para finalizar antes esse assunto, então, né, do outono, de repente pedir aí alguma, não sei se dica, né, mas dispor, assim, para mim, que como lidar, né, como ser mais integrada com essas características do outono, não ficar nesse embate, diante de demandas, assim, especialmente com os meus filhos em relação à atividade escolar, que não para de chegar. E aí eu já vivi de tudo, assim, né? Já vivi uma primeira semana de socorro, quanta coisa! E aí eu não consegui fazer nada meu, porque eles precisam do computador tanto quanto eu. E aí eu falo, não, agora eu vou sentar, vou estudar, vou fazer meu relatório, só que daí na hora que eu vejo, eu vou só orientar, então, o que vocês precisam fazer? Aí eu abro para começar a apresentar o que é a atividade de cada um e você não sai dali, porque eles não fazem autonomamente sozinhos, né? Eles estão com 9 e 7. Então, e aí um precisa, o outro precisa e eu também, e eu tô pensando assim, como eu sou separada, né, a gente está fazendo uma mudança de rotina, né, com essa questão do coronavírus, então eu pensei assim, da gente ficar 2, 3 dias com eles em cada casa, e tem sido mais ou menos assim, mas agora eu tô me dando conta que talvez fosse necessário voltar ao esquema de antes, né, de poder ter uma rotina, assim. Então, uma parte do dia passar com o pai, uma parte do dia comigo, e a gente poder estabelecer novamente rotinas. Mas eu já me peguei cobrando demais e já me peguei também deixando fluir. Tá afim de fazer, faz, não tá afim, não faz. E queria achar um meio termo disso, né? Então, se alguém tiver alguma dica, eu agradeço imensamente. De como lidar de uma forma mais integrada, né, com isso. Então, é muito profundo, porque realmente você está vivendo na pele o embate, né? Essa coisa de eu preciso produzir, mas tá tudo pedindo para essa espera acontecer, para a pausa acontecer, para as coisas irem com mais calma, para essa entrega acontecer. E aí, quando tem embate, normalmente é aí que tem o sofrimento, né? Que é quando a gente vai contra o fluxo. Daí, nossa, aí vira a grande questão. E aí, claro que para mim é muito fácil, porque eu tô aqui, só eu e o Fê, e eu não tenho filhos, então é outra rotina. E tô num lugar, eu sou muito privilegiada, tô num lugar que tem terra, que eu posso plantar, não sei o quê. E aí eu imagino que estar com crianças numa casa seja muito mais intenso e deixe tudo muito mais aflorado. Então, depois, se alguém que tiver filho quiser dar dicas também, o que eu vou trazer é, com relação ao outono, muitas vezes é se permitir entregar-se mesmo, sabe? Se permitir ser a folha que cai. E às vezes se precisar chorar, se precisar... Eu percebo que é muito importante isso, né? Que olha só que lindo, mas a gente tá na lua minguante hoje entra a lua minguante, que é a conexão com o outono. Eu tô na minha TPM, que é minha lua minguante e meu outono, e a gente tá no outono. E agora, nesse momento, eu tô assim, precisando chorar às vezes. Então, se vocês... Sabe essa entrega mesmo? É uma entrega. Mas eu
queria ouvir de alguém que tem, olha só, em apartamento ainda. Se alguém quiser contribuir com relação a crianças e tal. Deixa eu ver, alguém disse alguma coisa. A Tati disse também que tem um filho de 7 O anos. que ela disse, Ti? Que ela tá vivendo esse momento. Olha lá. Ah, tá. Posso contribuir um pouquinho nessa conversa. Eu tenho um filho de 7 anos. Cacau, tenho o pai que está comigo, que ajuda, que eu acho que é de grande valia isso. Então, eu imagino o quanto esteja sendo difícil para você com 2 crianças, praticamente sozinha, né? Eu tenho um filho de 7 anos que também tem muitas atividades da escola. Agora, eles entraram em férias, mas a gente continua com uma rotina, porque senão a gente enlouquece, né? A gente tem que trabalhar em casa também. Mas como eu coloquei aqui no chat, às vezes eu deixo fluir, porque essa cobrança que a gente tem a todo momento, eu preciso trabalhar, eu preciso ser produtiva, eu preciso dar conta, eu preciso arrumar a casa, eu preciso fazer comida, eu preciso cuidar do filho. E aí, às vezes, eu finjo de louca, eu falo, tudo bem, deixa, as coisas elas vão fluir, elas vão acontecer como tem que acontecer, tá todo mundo num desgaste psicológico muito grande, né? E aí, o que eu tenho feito para trazer mais leveza, em alguns momentos, é entrar nesse mundo da criança, sabe? Esse mundo de alegria, porque a gente tem muito que aprender com eles. E para mim isso é um desafio muito grande, é sentar no chão, brincar no momento que eu acho que eu deveria estar produzindo. Mas isso pode ser uma produção também. Isso pode ser um aprofundamento, um resgate da sua criança interior. E às vezes é difícil da gente entender isso, né? E é o que eu tô me propiciando a fazer. É claro que a gente tem o adulto, né? Que às vezes é aquele adulto muito exigente, aquele pai, aquela mãe severa. Mas eu acho que nesse momento é uma fase que vai passar. E aí a gente tem que buscar tirar o melhor proveito disso. E eu estou tirando dessa forma, além das obrigações, entrar um pouco nesse mundo lúdico também, sabe? Ensinar de uma forma diferente. Às vezes eu vou fazer uma brincadeira, vou fazer um recorte de revista com meu filho para ensinar, porque ele está no momento de alfabetização, como o seu de 7 anos também. A gente sabe o quanto é difícil essa fase. Mas é isso, porque senão a gente enrijece, fica muito dura, fica segurando essas folhas, né? Como a Helena falou, e as coisas não fluem. Então, eu tenho feito dessa forma. Espero ter contribuído. Agradeço muito, Tati. Contribuiu muito. Com certeza. Sabe que outra coisa que a Lei e a Diana deram dicas aqui sobre estimular atividades artísticas nas crianças nesse período é bem benéfico, pois elas canalizam a energia para a expressão da criatividade e fantasia. E inserir as crianças na cozinha também é divertido. Muitas dicas boas. E outra coisa que é legal, que eu me lembrei agora, mas é muito louco, porque eu estou associando muito com as coisas que eu convivo com mulheres que passam pelo outono todo mês. E uma das coisas é ter um caderno daquilo que não tá legal, porque como esse período é a lente de aumento, aí tudo que não é legal, você vai anotando, olha, isso eu quero transformar, isso eu quero transformar, isso eu quero transformar. Porque, né, nesse momento tudo vai ficar enorme. E aquilo que às vezes era, é só uma coisa, não, agora é urgente. Então, às vezes é legal também fazer esse caderninho das futuras transformações, porque aí você vai tendo consciência daquilo que, a hora que isso passar, não dá para continuar assim, porque se isso voltar, eu preciso já tá num outro lugar, né? Então também é uma dica que normalmente eu dou para as mulheres na TPM, mas aí a gente tá falando de outono também, então isso vale para todo mundo. Acho que é isso. Gratidão. Oi, bom dia. Quem é? A Fabiana. Fabiana. Oi, Helena, queria agradecer muito a sua palestra, me fez pensar em muitas coisas, clareou bastante coisas assim do momento que eu estava vivendo e me fez entender melhor o que eu estou passando também. E sobre as crianças, eu não tenho filhos, eu tenho sobrinhos, mas eu pensei em uma coisa que para mim funcionou bem, eu achei bem legal assim, porque a gente vive, parece que todo dia é final de semana, todos os dias são iguais, não tem, eu percebo isso nesse momento de confinamento,
que não tem muito dia de semana e final de semana. Então, uma experiência que eu passei com o meu sobrinho, que eu achei que foi bem legal, é fazer um grande evento no final de semana. Tipo, acampar no quintal, acampar alguma coisa. Isso parece que quebrou um pouco a rotina e faz com que depois os dias da semana sejam um pouco mais tranquilos, assim, não fica aquela coisa, quebra um pouco a rotina. Pode ser que seja uma boa ideia, assim, Legal, também para sim. ajudar com as crianças. Recentemente eu passei por isso, eu estava levando o confinamento bem a sério, eu não abria nem a porta do apartamento. Até que um dia que eu estava sem meus filhos, eu saí para passear, andar de bike, assim, com um casal de amigos, e aí foi muito must, assim, eu falei, nossa, meus filhos precisam viver isso também. Então, no próximo domingo, que foi agora esse, eu levei eles também, e inclusive deixamos uma bicicleta lá no engenho de doação, porque minha filha não consegue andar nela, eu falei, vai que para alguma criança sirva, ela quis deixar de presente de Páscoa. Então, não sei se a bicicleta ainda existe lá ou não, espero que esteja sendo bem utilizada por alguém. Mas essa coisa que, inclusive, nem precisa ser no domingo necessariamente, né? Mas de poder quebrar essa rotina, né? Periodicamente e dar esse respiro, né? Muito legal. Que olha, uma folha que já soltou foi a bike. Viu como é importante? A bike já é uma folha que se foi. Muito legal. Obrigada, viu, Fabiana? Muito legal essa ideia também. E é isso, né? É outono, então é o momento de deixar aí o que não serve mais, porque quem sabe outra pessoa realmente aproveita, né? Tinha mais alguma coisa. Oi? Quem é? Alô, quem tá falando? É mentira. Oi, Eliana. Oi, a mãe. A sogra. Oi, a sogra. Tirei a máscara agora porque eu estou sozinha aqui no ambiente. Uma dica legal para as mães que estão assim, fica nesse estado de ansiedade por conta das lições, das matérias que estão chegando, é pensar que, como eu fazia com os meus filhos, tipo, pegar o conteúdo e é que a gente não tem o hábito de dissociar o que é da escola, o que é da casa. Então, pegar lá, ler o que tem lá no manual, no caderno que está vindo, né? Ou pela rede, e trazer isso para o dia a dia, porque é automático, como eu costumo dizer. O bebê, enquanto até 3 anos de idade, nós falamos cores para eles, tipo, pega a sua touca amarela, a sua camiseta branca. Então, nós estamos ensinando a criança cor através das ações do dia a dia. Então, para ficar um pouco tranquilo, pegar o que tem lá, o conteúdo, e trazer isso nas brincadeiras. Não de uma forma assim, cobrando uma exigência da criança, mas é o fazer brincando. Como eu costumo dizer sempre, nós ensinamos verbo para a criança desde que ela nasce. Vamos andar, venha comer, né? Então, nós estamos fazendo o verbo, conjugando o verbo o tempo inteiro. A função da escola é sistematizar tudo isso. Então, nesse momento, a aflição dos pais é falar, poxa, eu não consigo fazer como professor. Então, eu acho assim que teria que ter uma fala em dizer que nós já fazemos isso o tempo todo, né? E então essa é uma dica, através da brincadeira, colocar aquele conteúdo que está vindo, que está chegando, mas na brincadeira. E não precisa, né, necessariamente falar, olha, isso aqui é da escola e tal. Porque quando voltar, já vai estar interiorizado de uma forma muito prazerosa, né? Porque vai trazer afetividade. Então fica mais fácil para lembrar, para acessar aquelas informações, né? E eu queria falar outra coisa sobre menopausa, né? O que seria de legal agora para esse momento, né? Que eu estou na menopausa, né? O que seria legal, que seria bacana enquanto alimento, que seria assim propício. Obrigada. Obrigada, mãe. Eu queria. Então, isso é muito legal, essa dúvida, porque algumas mulheres que não têm útero também me perguntam, mas daí eu sinto a mesma coisa?
e as mulheres que estão na menopausa também. Então, o que eu falo é justamente que, é claro que hormonalmente mudou, mas o sentimento de conexão ainda continua. Então, se você quiser, como mulher, mesmo que você não menstrue mais, que de repente, por qualquer motivo, porque às vezes a mulher realmente precisou tirar o útero e tal. Então, se quiser fazer anotações de como tá se sentindo todos os dias, você vai ver que oscila. Um dia você tá como se estivesse ovulando, nossa, estou linda. E outro dia você tá, nossa, quem sou eu, né? Então, tem essa oscilação. E aí, com relação a alimento, segue a mesma coisa, assim. A Natasha trouxe sobre isso de enraizar, então, esses caldos que enraizam, faz a gente voltar para essa nossa essência, assim, essa coisa da raiz. É interessante, e também isso de não sobrecarregar, né? Pensando na alimentação, mas isso vale para todo mundo. Então, mesmo se você tiver na menopausa, é muito legal observar os ciclos acontecendo também. O que é a menopausa? A menopausa é a sabedoria extrema, né, da mulher. Então, como nós mulheres, a gente passa por essa ansiedade todos os meses, que é a menstruação, que é quando a gente está sábia e super conectada. A menopausa é quando a mulher já passou por todos esses períodos, ela já deixou um monte de coisa, ela já viveu e morreu e viveu de novo muitas vezes, né? Então é a sabedoria plena, assim. Então é muito forte e bonito viver esse momento. E aí, com relação à alimentação, não tem nada que... O que pode fazer, por exemplo, frio, aquecer, gengibre, mas coisas assim, né, mais quentinhas para trazer esse calorzinho no coração. Obrigada. Acho que é isso. Eu que agradeço. Eu gostaria de finalizar, assim, eu estou muito, muito agradecida pelas partilhas, eu acho que isso é muito importante, sabe? Criar essa rede de apoio em que pelo menos a gente possa partilhar. Poxa, eu estou aqui num apartamento com crianças e não sei o que fazer. Ou, nossa, eu estou aqui, quero plantar, o que eu planto? Poder ter essa rede de apoio. Então, estou muito grata por a gente ter criado isso agora e eu sei que de alguma forma a gente está sustentando isso energeticamente. Então, eu quero dizer que a gente está junto, sabe? Estamos juntos. O que eu estou fazendo aqui, eu sei que é por todos nós. Eu sei que cada um que está na sua casinha fazendo a sua parte, eu sei que é por todos nós. E eu não estou conseguindo ler as mensagens. É isso, a Lê lembrou que semana que vem a gente tá organizando uma live com essa energia feminina. Já fizemos uma reunião para materializar isso.